você não pode ficar parada, nem parado, porque esse é o tempo em que Deus ele quer com que nasça algo, com que esse algo seja gerado em você. E Deus ele me trouxe uma palavra aqui, que está no livro de Isaías, capítulo 54, que diz assim, ó: cantai alegremente, ó estéril, que não deu à luz, rompa em cântico, clame com alegria, você que não teve dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada. E isso significa que muitas vezes o Senhor vai fazer com que você gere até algo que não pertence a você. Sabe por quê? Porque Deus ele diz em sua palavra que o ímpio ele cultiva, o ímpio planta, o ímpio faz crescer, mas depois quem colhe e usufrui são os filhos de Deus. Então eu quero dizer para você que aquilo que o inimigo tem colocado na sua vida, isso é uma mentira dizendo que você não é capaz de gerar, que você não é capaz de dar fruto, que você não vai suportar, que você não vai conseguir, que você não vai frutificar, vai dar certo. Tudo isso são sementes do inimigo plantada na sua vida, tentando te paralisar. Mas hoje a palavra de Deus trouxe aqui para com a minha vida, para trazer para você, é que você vai frutificar, sim. As coisas vão dar certo, sim, através da sua mão, se você se posicionar naquilo a qual Deus ele está dizendo sobre a sua vida. Porque ele diz na palavra dele que os filhos de Deus, eles colherão. Então, existem coisas que atrapalham a colheita para que não dê certo. E essas coisas eu vou falar aqui para você que pode ser que você não está percebendo. Então, primeira coisa que bloqueia de você não frutificar daquilo que Deus ele quer que você se torne, te atrapalhar. Então, uma dessas coisas são travas e bloqueios psicológicos e até mesmo algo que aconteceu na sua vida quando você era criança, quando ainda você era uma criança. E você não pode deixar com que isso paralise aquilo que Deus ele tem para você. Então, tem oportunidades que você está perdendo porque você está deixando esses bloqueios e essas travas paralisar a sua vida através da sua mente. Tem também algo que tem atrapalhado muito você e você não tem percebido, é o fato de que você tem aceitado as mentiras do inimigo, aquilo a qual ele tem dito para você. E principalmente você não entendeu que aquilo que você se posicionar em fazer, pedindo ajuda do Senhor, você vai conseguir. Então, ouvir o mal significa que você está tendo que travas, porque você está dando legalidade e ouvindo os espíritos malignos. E você precisa se levantar desse estado de prostração, de paralisia que você se encontra no seu dia. E tem algo também que é o oposto, né, das travas, que é a solução, que é você precisa focar no pouquinho que você tem, naquilo que você sabe, naquilo que você recebeu, para que através desse pouquinho o Senhor venha multiplicar. Na palavra de Deus diz que havia uma viúva, e essa viúva, ela tinha só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e aí o profeta Eliseu pediu para ela, né? O profeta Elias pediu para que ela viesse ali a servir ele. Ela poderia ter não usado o pouquinho que ela tinha, ela poderia ter guardado até aquilo ali acabar, mas ela decidiu pegar o pouquinho que tinha, usar, e esse pouquinho serviu. E aí ela comeu, deu para ele comer, e aquele pouquinho Deus ele transformou no muito. Então, aquilo que você tem e você não usa é uma trava, é um bloqueio mental também. E você não tem percebido isso. Às vezes a gente pensa em guardar o pouquinho para não faltar, mas a matemática de Deus é ao contrário. Ele fala que você tem que pegar o pouquinho, usar, multiplicar, porque esse pouquinho vai se tornar em algo grande. Então, o oposto, né, da dúvida é o quê? É crer. O oposto, né, de você focar na coisa ruim é você focar na oportunidade, naquilo que você tem. O oposto de você ficar triste é você se alegrar com o pouco que você tem.
E o oposto de você reclamar é você agradecer. E nessa palavra também fala muito a respeito de gratidão, né? Na palavra de Deus está dizendo aqui, ó, cantai alegremente, se alegre, por mais que você não esteja vendo, por mais que você não esteja sentindo, por mais que você não tenha presenciado, se alegre. Porque quando você se alegra, você confirma para Deus, para o Espírito Santo do Senhor, que mesmo você tendo pouquinho, você crê que Deus ele vai multiplicar, que você crê que Deus ele vai fazer um milagre. Agora, quando você fica triste, quando você se compara, quando você fica olhando por os outros, você deixa de usar o pouquinho que você tem. E isso também é um pecado. Isso aí, Deus ele também fica triste, né? E algo também que é muito importante também, né? Que quando você tem esse pensamento semeado pelo inimigo, você foca só na escassez, naquilo que você não tem. Mas ao contrário disso, Deus ele quer que você foque naquilo que você tem. Às vezes um talento, às vezes um dom, né? Às vezes um chamado, ou então às vezes o chamado apenas de incentivar, de alegrar, né? De se posicionar como incentivador, eu não sei. Eu sei que tem algo, um mistério nessa palavra, né? A qual Deus ele traz aqui no dia de hoje, porque existem formas, né, de solucionar o problema a qual você não tem visto. E essas formas não é apenas palavras, mas é ação. Né? Na palavra de Deus diz que a gente deve orar e agir. Oração, oração. E eu preciso compartilhar que eu já vivi tantas bênçãos e tantos milagres dessa maneira, né? E um deles foi que uma vez eu precisava resolver um problema, né, financeiro, que nem era meu, eu estava auxiliando uma pessoa a resolver esse problema financeiro. E aí essa pessoa falou, mas eu tenho tão pouquinho, eu não vou conseguir resolver. E aí na mesma hora eu olhei para a pessoa e falei assim, você vai em nome do Senhor Jesus resolver esse problema sim. E aí a pessoa ficou focando, mas eu tenho tão pouquinho e o problema, a dívida é tão grande. Eu falei, mas Deus vai abrir uma porta onde não tem. O Senhor, ele vai trazer de qualquer lugar. O Senhor vai fazer com que isso dê para parcelar. O Senhor vai fazer o impossível. E aí eu fui orando, coloquei diante da presença do Senhor. Primeiro eu chorei, né? E depois eu fui e coloquei na presença de Deus. E aí fui clamando ao Senhor em oração. E o Senhor, ele foi e me respondeu. E no final, o pouquinho, ele funcionou. E o pouquinho deu para resolver todo o problema de uma maneira assim surreal, espiritual e principalmente de uma maneira que se eu contasse ninguém ia acreditar, porque se eu contasse o problema, a maioria das pessoas já tinha surtado. Eu dei uma surtada, mas depois o Senhor me recompôs. Mas no final o pouquinho que aquela pessoa tinha serviu. Então eu não sei por que dessa palavra sobre a sua vida, mas use o pouquinho, use a sua fé, porque é de pouquinho em pouquinho que nós temos vitória. Às vezes você quer uma vitória tão grande do dia para a noite, mas o Senhor não atua com grandes coisas do dia para a noite. Deus atua através do plantio, Deus atua através do pouquinho. Por isso que ele me trouxe essa palavra aqui, falando não só das travas mentais e dos bloqueios que às vezes nós temos, mas também da viúva. A viúva, ela usou o pouquinho, e o pouquinho que ela teve foi multiplicado. Então, se você tiver um pouquinho de fé, você pode ter certeza que o Senhor vai te dar mais fé. Se você tem um pouquinho de alegria, o Senhor vai te dar mais alegria. Se você tem um pouquinho daquilo que você trabalhou, Deus ele pode multiplicar, porque o Senhor dá inteligência, dá sabedoria, dá força, dá vigor, e você vai conseguir multiplicar aquilo. É de pouquinho e de pouquinho que a vitória de Deus ele vem sobre a nossa vida. E às vezes a vitória vem de uma maneira tão abençoada, sutil, que às vezes a gente nem percebe. É algo que acontece no nosso dia a dia, é algo comum e a gente nem se dá conta a respeito dessa vitória. Então eu quero que você pense sobre isso e eu quero também que você não deixe essas travas, esse medo, né? Esse bloqueio de infância fazer com que você pense somente na escassez. Mas eu quero que você olhe as oportunidades, agradeça ao Senhor por mais esse dia, por você estar de pé, não se compare, porque nem sempre a grama do vizinho será mais verde do que a sua.
Quando você estiver na grama do vizinho, você vai ver que a dele não é mais verde. Isso é uma mentira de Satanás. Por isso que ele usa as redes sociais, né, para fazer com que a gente se compare, para fazer com que a gente olhe a vida do outro e ache que é mais legal do que a nossa, para a gente olhar e pensar que nós somos pequeninos, só que não. Nós somos grandes diante de Deus e o Senhor pode fazer coisas grandiosíssimas quando ele encontra um coração totalmente contrito, um coração humilde, um coração obediente, que mesmo assim, né, na escassez, até na dor, glorifica a Deus, agradece ao Senhor, né, canta um cântico, um hino. É dessa maneira que Deus ele trabalha, transformando situações quando você crê que Deus é capaz de transformar, tá bom? Então não deixe o inimigo te parar, porque o oposto de você focar na escassez é você focar na oportunidade, no crescimento, e principalmente na expansão de usar o pouquinho que você tem, né? Pedindo ao Senhor sabedoria, discernimento e ir no adiante, né? Deus ele sempre abre uma porta quando nós insistimos e batemos e pedimos, né? Na palavra do Senhor diz que se você quer entrar em alguma porta, você precisa bater. Que se você quer receber algo, você abra a boca e peça, né? Se você quer algo, né, determine com o Senhor, converse com Deus, porque o Senhor ele vai te dar. Agora, o que você não pode é ficar justificando, é tão pouquinho, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Não, porque tudo aquilo que você fala da sua boca sai e não volta para você vazio, mas antes se cumpre. Então, abra sua boca, fale, vai dar certo, Senhor, eu vou usar um pouquinho, o Senhor vai abençoar. Esse problema já está resolvido, né? Independente que não seja você que vai resolver ou então que você não sabe resolver. Você vai determinar, você vai profetizar e você vai pedir a ajuda de Deus e o Senhor vai trazer as pessoas certas na sua vida e também o Senhor vai começar a te dar novamente esperança e alegria, porque o que eu tenho visto, né, de pessoas sem esperança, e Deus ele não atua em corações sem esperança, porque o que precisa nos mover é a fé. Então peça ao Senhor que ele te dê fé no dia de hoje. Eu peço ao Senhor que encha seu coração de fé e que você pare de olhar para a escassez e olhe para aquilo que você tem que pode ser multiplicado e que venha te abençoar, tá bom? Se desenvolva, se posicione, porque Deus ele quer te abençoar, tá? Medite nessa palavra no dia de hoje, Isaías 54 e 55 também, tá? E eu, para finalizar, eu quero ler uma palavra aqui também, que diz assim, ó, Isaías 54, versículo 17, toda ferramenta preparada contra você não prosperará, e toda língua que se levanta contra ti em juízos, você a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que de mim procede. Então, se tem algo te incomodando, né, Deus ele diz aqui, ó, você precisa abrir a sua boca, você precisa entregar ao Senhor, você precisa clamar o nome de Deus, de Jesus, porque o Senhor ele tem resposta para você. Porque nenhuma ferramenta preparada contra você prosperará, nem toda língua que se levanta também contra ti, né? Em juízo será condenada. Então, se posicione nessa palavra, porque se você acreditar naquilo que Deus ele diz, a sua vitória é certa, tá? Se inscreva no canal, compartilhe essa palavra, deixe um joinha e comente aqui. Ariane, eu creio que o pouquinho que Deus ele me deu, eu vou compartilhar, tá bom? Que Deus te abençoe. Até amanhã, se o Senhor permitir.